Henker que vive duas vezes. Capítulo 133. Despertar, 3. Tradutor. HH Editor. HH. Mas Leonte simplesmente explodiu uma tempestade como se não quisesse responder. O vento em sua tempestade era consideravelmente forte. Além disso, a fera mística tinha força para comer todas as propriedades que atrapalhassem. Por ter aquela aura, foi facilmente capaz de comer a chuva de fogo de Baal. E não foi só isso. Um círculo mágico começou a ser criado em torno de Leonte e estabeleceu a magia de proteção que Sword God havia implementado para proteger Saber God. À medida que todos abriam, os buffs se concentravam nos movimentos de Leonte. Por outro lado, Baal foi debufado e seus movimentos ficaram mais lentos. Eles foram seguidos de cegueira, envenenamento e depois desapareceu. Como todos eles colidiram uns com os outros. A besta flamejante se espalhou para frente. Cada vez que ele agitava os dedos, o fogo saía de seus dedos e evaporava no ar. Leonte também recebeu muitos danos, já que este era um campo de batalha, onde um piscar de olhos poderia levar à morte. Mas mesmo nessa situação, nenhum deles recuou e, eventualmente, Leonte estava bem na frente de Baal. Baal fez uma pausa surpreso. Até agora, ele tinha sido apenas o caçador. Mas estranhamente, Leonte sentia-se agora como o caçador. Ele sentiu como se tivesse se tornado instantaneamente a presa. E no momento em que ele diz os olhos violentos de Leonte, ele instintivamente soube que estava em perigo. Mas já era tarde demais. Leonte torceu o corpo e sacou sua arma secreta. A pulseira que estava enrolada firmemente em seu braço rapidamente se desfez e se esticou. Era uma espada. Não, também era uma lança, ou um machado, ou um chicote. Era um item que Sword God havia deixado para Leonte usar quando estivesse em perigo. A arma que ele não queria ter que sacar até o último momento. Gungnir. Foi a arma do deus Odin para punir seus inimigos. A maior faca que não poderia sequer receber uma classificação lançou luz e encheu sua visão. Morrer. Com o grito determinado de Leonte. Bum. Rugido. Quaquang. Desmoronar. A explosão se espalhou pelos arredores. Não. Ele o rasgou em pedaços na forma de um tornado. Baal, Flame Beast e o resto dos guardas colocados pelo deus da espada foram levados embora. No meio da conversa, Leonte gritou. Ele havia usado quase todo o Neidá das bestas lendárias. Mas pensando que havia acabado com aquele maldito bastardo, ele se sentiu feliz. Se ao menos ele tivesse esse poder, ele não precisava da pedra. Não. O que aconteceria se ele tivesse isso e a pedra? Tendo esses pensamentos, ele começou a se sentir injustiçado novamente. Com seus sentidos funcionando com força total, ele sentiu algo sair da explosão. Leonte. Baal corria em sua direção com o rosto perigosamente enrugado. Seus dois olhos estavam cheios de raiva e vontade de matar Leonte, não importa o que acontecesse. Leonte viu o Baal do passado que o atacou quando apareceu. Ele riu dele. Ele tinha Gungnir. Ele estaria confiante mesmo se o Deus Sabre corresse para ele. Mas Baal estava correndo para ele. Ele achava que Baal era como uma mariposa atraída pela chama. Então ele desceu Gungnir novamente. Ele teria que esgotar todo o Neidá do dragão místico, mas isso tinha que ser feito. Ele também pensou em como seria bom usar todos os jogadores daqui para fazer uma pedra. Ele precisava procurar um método. Com esses pensamentos, ele esticou Gungnir. No momento em que ele estava prestes a balançar o fio da faca que estava infundido com o Neidá do dragão místico. Uau! Leonte estremeceu com o choque em suas costas. Gole. Sangue jorrou de sua boca. À medida que a força foi drenada de seu corpo, o poder mágico de Gungnir desapareceu lentamente. Com olhos trêmulos, ele olhou para baixo. No lado esquerdo do peito havia uma espada que ele nunca tinha visto antes. A mancha de sangue crescia ao longo da armadura. Quando ele mal virou a cabeça para olhar. Com olhos frios sob uma máscara preta, havia alguém segurando sua espada com força. Leonte pensou que ele estava sorrindo sob a máscara. Também. Ele pensou que o formato do rosto era de alguma forma familiar. Finalmente nos encontramos. Yon-Woo zombou dele friamente. Leonte abriu e fechou a boca. O cara falou como se o conhecesse. De certa forma, parecia que ele estava muito feliz em vê-lo. Como encontrar um amigo depois de muito tempo. Mas Leonte podia sentir a intenção assassina profunda naquela voz. Quem era esse cara? Se ele o odiava tanto, era definitivamente alguém que ele conhecia. Após a queda de Artia, ele tentou viver tão silenciosamente quanto positivamente, então não conseguia entender quem era. Então ele tentou pensar mais profundamente, mas ele não foi capaz. Swish. Ao perceber que algo brilhava à sua frente, sua consciência caiu. E esse foi o último pensamento que Leonte teve. Uau! A cabeça de Leonte foi lançada ao ar. De seu pescoço, o sangue jorrou e o rosto amargo de Yon-Woo pôde ser visto. Yon-Woo abriu a mão esquerda e colocou-a sobre o cadáver que estava prestes a cair. Para pegar qualquer Neidá do dragão mítico que estava um pouco ali. Pensar que esse cara comeu o Neidá da besta mítica de Jeong-Woo. Ele ouviu dizer que o dragão mítico de seu irmão havia desaparecido depois que seu irmão caiu, mas ele nunca teria imaginado que Cheongvad o havia capturado.
Mas foi um alívio ele poder coletá-lo agora. Porque o relacionamento de seu irmão com seu dragão mítico era muito especial. E o dragão mítico foi o motivo pelo qual o antigo dragão Calatus se interessou por seu irmão mais novo. Você usou a espada vampírica de Bathory. Ela está absorvendo a energia deixada no cadáver. A força aumentou em 2. A saúde aumentou em 5. Yon-Woo olhou para o cadáver seco e simplesmente o jogou de lado como se não fosse nada. O cadáver voou em pó. Yon-Woo não voltou mais sua atenção para o cadáver de Leonte. Esse bastardo foi um dos caras que enfiou a espada no coração de Jeong-Woo. Ele deveria ter se sentido aliviado e satisfeito, mas apenas sentiu que finalmente conseguiu algo que precisava fazer. Ele se sentiu bem. Mas foi isso. Não foi nada mais do que Yon-Woo teve que realizar. Havia muitas coisas para conseguir de Leonte, mas como ele o havia colocado em sua coleção de almas, ele poderia invocá-lo e questioná-lo mais tarde. E agora? Era hora de se concentrar em suas outras presas. Yon-Woo virou seu corpo. Ele olhou para Baal, que havia parado no caminho. Caim. O rosto de Baal estava confuso. Como você está aqui? Ele definitivamente não disse a Yon-Woo que estaria aqui. Em vez disso, ele lhe disse para contribuir para a guerra com a ajuda da legião estrangeira. Porque quanto mais ele fizesse coisas que chamassem a atenção, mais útil ele se tornaria. Baal estava realmente planejando fazer crescer Yon-Woo como seu braço direito, como seu chefe de gabinete para fazer crescer ainda mais o Red Dragon. Mas mesmo que ele não tenha dado nenhuma ordem, Yon-Woo estava aqui. E com olhos frios, ainda por cima. Nos 2 olhos visíveis sob a máscara, não havia emoção. Ele parecia uma marionete. Então, Baal podia sentir que algo estava errado. Ele não se preocupou que a rainha do verão lhe tivesse dito para capturar Leonte vivo. Ou o fato de que ele precisava pegar a pedra. Ele teve um mau pressentimento de que talvez precisasse sair daquele lugar. Agora, ele estava muito ferido. Mesmo que ele fosse um ranker alto, mesmo que fosse uma pessoa habilidosa nos 81 olhos, o orgulho do dragão vermelho era muito perigoso, agora. Então, inconscientemente, ele deu um passo para trás. E ele ficou chocado consigo mesmo. Depois de deixar Artia, depois de entrar no dragão vermelho. Para si mesmo, que nunca havia dado um passo para trás, que estava fazendo uma ação estranha naquele momento. Por causa do constrangimento que ele, que nunca havia recuado ou desistido, estava fazendo isso agora. E ele foi capaz de perceber qual era a identidade do medo. Medo do dragão. Era fraco comparado ao da rainha do verão, mas era uma intenção assassina que só podia ser sentida na espécie dracônica. Foi a força que derrubou todas as criaturas vivas e as fez sentir medo. Ele não sabia por que essa força emanava de Yon-Woo, mas ele apenas pensou que precisava de alguma forma sair daquele lugar. Porque ele precisava que as pessoas soubessem a importante verdade de que alguém que não fosse a rainha do verão poderia usar o poder da espécie dracônica. E ele precisava revelar o fato sobre o cara que definitivamente armou para todos eles. Se ele não conseguisse, ele precisava enviar alguém da Flame Beast. No entanto, anúncio de território. Antes que Baal, que estava olhando furtivamente para Yon-Woo, pudesse escapar, Yon-Woo usou a autoridade que lhe foi dada com seu corpo de dragão. Território do dragão, Vina, foi anunciado. Dentro do território escolhido, você pode aplicar sua autoridade. O primeiro passo da autoridade está se manifestando. Autoridade, sangue dragônico. Dentro de um tempo limitado, todas as estrelas aumentam de acordo com um valor definido. Dentro de um tempo limitado, todas as defesas aumentam em um determinado valor. Dentro de um tempo limitado, todas as defesas de propriedade aumentam em um determinado valor. Você despertou a energia do dragão. Sangue dragônico. Resumo. O antigo dragão Calatus configurou um processo de 8 etapas para que o contratado possa se ajustar rapidamente ao corpo do dragão. Este é o primeiro passo deles. O sangue da espécie dracônica consiste em mana puro, por isso possui excelente imunidade e resistência. Além disso, tem o efeito de maximizar o potencial do usuário. Despertar do sangue de dragão. Você recebeu continuamente sangue de dragão. Apresenta uma imunidade incrível a diversas propriedades e, com sua resistência, é capaz de resistir a outros tipos de poder mágico. Além disso, tem a capacidade de cura rápida, podendo corrigir lesões e cansaço. Sentido do dragão. No território anunciado, o usuário terá sentidos sensíveis. À medida que a proficiência aumenta, o sentido torna-se mais sensível e fica próximo de determinar o futuro. Um círculo mágico azul desconhecido apareceu abaixo dos pés de Yon-Woo e se espalhou por um grande território. Yon-Woo sentiu o poder entrando em seu corpo. Seu sangue mudou para sangue de dragão. Por todo o seu corpo, uma nova força foi liberada e as escamas azul marinho em sua pele ficaram mais escuras. Quando seus olhos se abriram, ele pôde ver as seções mais detalhadas do mundo. Seus sensitivos também se tornaram mais detalhados. Ele viu em sua cabeça todas as terras que foram anunciadas como seu território. Informações surgiram em sua mente, que haviam crescido, como uma cachoeira. Ele ficou momentaneamente tonto, mas à medida que sua capacidade de calcular se tornou mais rápida, sua capacidade de pensar também se tornou mais rápida.
Seu circuito mágico gritou. Os núcleos foram todos ativados como um só e o poder mágico foi liberado em todos os lugares. Asas de fogo queimaram em suas costas. Vigrid estava tremendo. Esta foi a primeira autoridade, Awakening of Dragon Blood. Forçando o sangue de um dragão a fluir em seu corpo, foi um poder que levou todos os seus poderes físicos ao extremo. E no seu território anunciado, ele estabeleceu regras. Baal não conseguia se mover, como se seus pés estivessem amarrados com algemas invisíveis. Quanto mais ele tentava se livrar disso, eles o trancavam ainda mais forte. E não foi apenas Baal. Aqueles que sobreviveram por pouco à explosão de Gungnir. Os jogadores que procuravam uma maneira de escapar da explosão. Dragão Vermelho e Xiongivado, os pés de todos estavam amarrados. Seus rostos ficaram mais pálidos. Dragon Fear não apenas afetou seus corpos, mas também tentou trancar suas almas. E esse não foi o fim. Ao longo do círculo mágico, sombras negras surgiram e começaram a assumir formas físicas. Eles pareciam fantasmas ou monstros. Eles estavam sendo convocados pelo comando de Yon-Wu do campo de batalha. E com o aparecimento dos presságios monstruosos, uma névoa cinzenta foi liberada na atmosfera. Bu estava segurando sua conta e gritando. Almas mortas, siga o mestre. Quando suas ordens caíram, os cadáveres começaram a tremer e a se levantar de onde estavam. Mortos-vivos como esqueletos, ghouls e zumbis se aproximaram dos jogadores vivos com os olhos revirados, emitindo um cheiro horrível. No meio deles, Shannon liderava o exército de mortos-vivos. Como quando liderou seus subordinados durante sua vida, ele controlou os mortos usando suas habilidades de Cavaleiro da Morte e começou a caçar os vivos. Honra ao mestre. Quang. Keak. Ah! Eles começaram a ser caçados um por um pela Legião Monster Portentes e pela Legião de Mortos-Vivos. Como já haviam sido feridos por Gungnir, não resistiram. As pessoas desmaiaram com o fogo e o gelo caindo do céu. A Legião de Mortos-Vivos pisou neles e seus pescoços foram cortados por Monster Portentes. Gritos de horror podiam ser ouvidos de todos os lugares. Era como se tivessem pousado na terra dos mortos. E no meio de tudo isso, Baal ficou de pé, murmurando inexpressivamente para si mesmo. Como? A autoridade do dragão e o poder da morte. Apenas um deles foi grande o suficiente para virar a torre, mas um cara que controlava os dois. No entanto, como se Yon-Wu não visse necessidade de responder a ele, ele chutou o chão. Pate. Baal instintivamente puxou o corpo para trás e empurrou o punho para frente. E ele pensou que o medo que ele sentiu de Yon-Wu era apenas por causa da força do dragão. Ele era alguém que mal havia vencido uma batalha com um semi-ranker. Considerando que ele era um novato, ele estava crescendo rapidamente, mas o fato de ter crescido tanto em tão pouco tempo não fazia sentido. Claro, seu corpo foi bastante danificado pela luta contra Gungnir. Um braço se foi e seu poder mágico se esgotou. Estava tão ferido que não seria estranho se ele simplesmente caísse no chão. Não, ele estava quase à beira da morte. Seria perigoso se um classificador de classificação mais alta aparecesse. Mas ele não achava que perderia para Yon-Wu. De Artia, até quando ele era o olho do dragão vermelho. O caminho que ele vinha percorrendo não era fácil e era tudo um obstáculo e um obstáculo para ele. Então o fogo que floresceu desde o primeiro soco foi extremamente forte. Foi forte o suficiente para queimar tudo perto deles. No entanto, Clang. Quando seu fogo explodiu, Vigrid passou e o atacou. Gemido. Com o choque, Baal foi empurrado para trás. Quando ele mal conseguiu recuperar o equilíbrio novamente, seu rosto se encheu de descrença. O choque anterior definitivamente não foi o poder de um semi-ranker. Pelo menos um classificador. Foi a força de pelo menos um ranker. Porque ele nunca imaginou que Yon-Wu teria esse poder. Choque e descrença foram claramente mostrados em seu rosto. E seu fogo nem afetou tanto Yon-Wu. Baal pensou que havia julgado algo errado. Então ele cerrou os dentes quando Yon-Wu o seguiu e bateu com força em sua mão. Foi doloroso como se tivesse destruído sua magia, mas ele não tinha coragem de se preocupar com isso. Quaquaquang. Chuva de fogo derramou interminavelmente do céu. Parecia que iria engolir Yon-Wu. Mas... Chocalho, chocalho. Yon-Wu mais uma vez girou Vigrid e dividiu a chuva de fogo. Cada vez que ele fazia isso, o fogo sagrado florescia no fio da espada e absorvia a magia restante, e as asas de fogo de Yon-Wu ficavam maiores. Yon-Wu já teve a origem de todo fogo, fogo sagrado. Então, obviamente, Baal, que usava magia de fogo, não poderia tocá-lo facilmente. Em termos de propriedade, ele estava em vantagem. Então Yon-Wu atacou Baal incessantemente para não perder a vantagem. Ele ativou seus núcleos com o melhor de sua força e toda vez que balançava Vigrid, empurrava Baal para um canto. Clang, clang. Merda. Baal ficou mais irritado. Ele tentou afastar Yon-Wu, mas quando fez isso, os ferimentos em seu corpo aumentaram. O fogo explodiu. Vigrid empurrou o fogo para o lado e virou as direções. Vigrid rasgou a canela esquerda. Baal tremeu quando seus músculos foram dilacerados e caiu de joelhos no chão. Ele nem soltou um som e bateu a mão no chão. Rugido, bum.
Mais uma vez, Fire Rain caiu do céu. Yon-Woo pensou que seria difícil lidar com isso apenas com o fogo sagrado desta vez, então ele abriu bem as asas e recuou. Ele se moveu, fervendo a atmosfera, para que pudesse se mover suavemente como se fossem asas reais. Ele rapidamente deixou o local e a chuva de fogo deixou o chão carbonizado. A chuva de fogo caiu novamente, como se aproveitasse a oportunidade, e Yon-Woo pensou que seria difícil evitá-la desta vez, então levantou o braço esquerdo. E a Aegis flutuou. 5 pratos dos 9 afastaram a chuva de fogo. E eles voaram para longe e Yon-Woo. A Aegis bloqueou toda a chuva de fogo que se aproximava dele, afastando-os e separando-os. Vontade de combate. Fortalecimento dos sentidos. Agora Yon-Woo foi capaz de usar as duas habilidades ao mesmo tempo, como se fosse uma habilidade passiva. Suas maiores habilidades de pensamento aprofundaram sua vontade de combate. No tempo lento, Yon-Woo foi capaz de se concentrar e tomar decisões enquanto se movia. O fortalecimento dos sentidos deu-lhe ainda mais informações depois de ser combinado com os sentidos de um dragão. As inúmeras informações apareceram em sua cabeça e ele foi capaz de prever os próximos movimentos de Baal. As duas habilidades giravam em torno uma da outra e maximizavam os efeitos uma da outra. Graças a isso, Yon-Woo bloqueou o Rainfire com a Aegis e leu a trajetória de seu punho para evitá-lo com seu chumpo. Swish. Bênção do Espírito Azul, temporário. E o presente que a tartaruga abissal lhe deu para que ele pudesse usar todos os poderes das bestas lendárias permitiu-lhe usar livremente todas as bênçãos das bestas com seu corpo de dragão. Do controle de mana da asa celestial aos 8 punhos extremos. Do circuito mágico ao Vigrid. O poder mágico foi fornecido em todos os lugares e encheu o fogo sagrado azul no fio da espada. Os braços e pernas de Baal foram decepados num instante. Swish. Swish. Vigrid cortou profundamente o lado direito de Baal. Suas costelas quebraram e seus intestinos vazaram. O fogo sagrado entrou em seu corpo e cortou todo o seu poder mágico. É claro que Baal não estava recebendo esse tratamento silenciosamente. Mesmo que ele estivesse à beira da morte, um Ranker alto era um Ranker alto. Mesmo que ele tivesse a vantagem da propriedade, o nível de seu poder mágico era mais forte que o de Yon-Woo. Cada vez que ele explodia seu fogo e dava um soco, o poder mágico criava uma tempestade ao seu redor e feria Yon-Woo continuamente. Seu ombro esquerdo quebrou e suas coxas direitas ficaram machucadas. Quando seu lado foi cortado, sangue escorreu. Mas Yon-Woo não se importou com esses ferimentos. Em vez disso, ele abriu suas asas de fogo no ar. Usando seus movimentos rápidos, ele atacou e puxou repetidamente para deixar Baal tonto. Com a intenção de feri-lo se Baal o deixasse com cicatrizes. Seu sangue dragônico continuou a circular e ajudou a curar seus ferimentos. Seu Vigrid dividiu o ar. O som da atmosfera rasgando quebrou seus tímpanos.